Muito bem, pessoal, tudo bem? Estamos então hoje tendo a honra aí de receber o enfermeiro Ricardo Mendes, né? Tá falando com a gente aí direto de São Paulo. O Ricardo tem um currículo aí gigante que eu vou deixar ele aí apresentar para vocês aí, né? Que já vai inclusive respaldar, né? Tudo aquilo que a gente vai conversar e tenho certeza que vai ser um podcast aí de interesse para muitos de vocês. Ricardo, primeiramente agradecer aí, cara, tá nos atendendo aí, tá? Qual é a temperatura em São Paulo hoje, hein? Acho que agora tá 20 graus. Pô, a gente aqui em junho, gravando contigo, eu tô amargando uns 12 aqui, né? Sabe que tem aquele papo que gaúcho não sente frio, isso é mentira, né? Depende da temperatura, né? Hoje tá muito frio aqui. Ricardo, obrigado por estar nos atendendo, tá? Deixar tu te apresentar aí pro pessoal, conversar aí com o pessoal, dizer aí qual é onde tu atua, né? Qual é a tua área de atuação. Ok, então tá bom. Agradeço o convite mais uma vez, né? Agradeço aí essa gentileza da Ópera, né? Excelente aí empresa aí com os grandes cursos que tem trabalhado no APH. Agradeço em nome do Alex também. Vamos falar um pouquinho sobre segurança do paciente, né? No APH, né? A famosa sementinha que a gente vem plantando. Então, eu sou o Ricardo, sou enfermeiro, né? Se eu falar o tempo de formação, eu vou entregar a idade, então, mais 25 anos já de formação. Comecei na área de APH, né, trabalhei em todas as modalidades, então, terrestre, aéreo, na gestão, na assistência, né, participei de outros processos também. Fui um pouco também trabalhando a área de qualidade e gestão, que é onde eu me encontrei na parte de segurança do paciente. Sou mestrando pela Universidade Federal de São Paulo, né? E minha dissertação é sobre o tema de justamente segurança do paciente em APH. Sou especialista na área de urgência e emergência, na área de educação. Hoje eu sou fundador e diretor da Mentorate Consultoria, né, uma empresa que trabalha justamente a questão de acreditação, qualidade e segurança para os serviços, exclusivamente os serviços de APH móvel, né? E faço parte aí de duas instituições sem fins lucrativos, que é a REBRAINSP, a Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente, e a SOBRASP, né, Sociedade Brasileira de Qualidade e Segurança do Paciente, ao qual nós temos aí grupos técnicos para discutir a segurança do paciente no APH, né? Sou professor universitário também, e mais algumas coisinhas aí. Legal, é um baita currículo, hein, Ricardo? Parabéns, cara, parabéns. Obrigado. Bom, vamos começar então batendo um papo aí, né, de como chegou no Brasil essa questão aí da segurança, né, ao paciente no APH, que a gente estava conversando nos bastidores antes ali, e isso é muito interessante, né? Na verdade, o conceito de segurança do paciente, ele começa, se a gente for lembrar, ele vem dos tempos remotos até do próprio Hipócrates, né, com 407 antes de Cristo, mais ou menos, aí, que é o pai da medicina, né? Ele tem uma frase célebre que é primum non nocere, né, e do latim, e primum non nocere é justamente essa questão, primeiramente, não cause danos, né? Então, nós estamos falando aí em 400 antes de Cristo, né? E essa temática, ela veio acompanhando o tempo, o desenvolvimento através da história, né? Nós tivemos uma grande passagem também na era mais ou menos 1854, Guerra da Crimeia, com a Florence Nightingale, que também tinha isso, a frase célebre, na verdade, né, que era, em relação à doença, né, faça duas coisas. Primeiro, atenda, né, a doença e o doente, né, e não cause nenhum dano. Então, 1854, nós estamos falando de danos, né, de eventos, né, de erros. E com o tempo isso foi crescendo, foi sendo, né, motivo de grandes estudos, tal, mas nunca levado em consideração tanto quanto até 1999. Então, vejam, não é tão distante assim. Em 1999, nós tivemos o lançamento nos Estados Unidos do livro Errar é Humano. Com o lançamento desse livro, até com o perdão da palavra, o jargão, mas é literalmente, né, que a gente fala, levar um tapa na cara da sociedade, né,
os Estados Unidos tomou aí um grande susto com a publicação desse livro, né, onde ele trazia que 98 mil americanos morriam, né, ou morreram naquela época, 1999, por erros adversos da saúde. São erros adversos que ocorreram nos hospitais. Então, para os Estados Unidos era inadmissível isso, ter uma condição, como que nós criamos hospitais para serem seguros e dentro dos nossos hospitais morrem 98 mil pessoas. Então, esse livro, ele foi o grande boom da segurança em 99. Foi publicado depois para o mundo em 2000. E com a vinda desse livro, os serviços começaram a se atentar que erros sempre existiram, né? Que a segurança do paciente não é uma coisa que a gente discute agora, mas que havia uma questão de subnotificação, de até entendimento, né? O que fazer com o erro. Os hospitais, inicialmente, sempre tiveram uma política, não só hospitais, mas nós estamos falando aqui da área da saúde, os hospitais eles sempre tiveram uma política muito voltada para a punição. Então, descobre-se que alguém teve um erro ou praticou um erro e acaba mandando embora, né, e abafa o erro para as pessoas não saberem. E isso é uma condição que, depois dessa era do errar humano, isso começou a ser tratado de outra forma, com outros olhos, né? Então, as instituições, principalmente as privadas inicialmente, hoje, as públicas também já têm esse mesmo patamar, as instituições começaram a entender que os erros, as notificações, né, os eventos adversos, eles precisam ser revelados para que eles possam ser tratados. Porque uma vez que eu trato aquele erro, a chance dele acontecer de novo é muito menor. Então, se eu escondo, né, ou eu não revelo, e a gente tem inclusive já, né, uma política que chama disclosure, essa política que inclusive grandes hospitais já trabalham, essa questão de disclosure é a revelação. Então, como é que eu vou revelar para uma família que foi feita uma medicação errada num paciente? Né? Como é que eu vou revelar para uma pessoa que a perna que deveria ser operada era a direita e não a esquerda? Né? Então, assim, isso é de tamanha responsabilidade, porque o sistema de saúde, como um todo, ele tem perdas significativas. Claro, a primeira perda sempre é o paciente, e isso não tem o que discutir, é uma vida. Mas nós temos perdas, inclusive financeiras. Há, de exemplo, o paciente que tem alta e não sai em cadeira de rodas, por exemplo, do hospital, não sai em cadeira de rodas, escorrega na saída, cai, quebra o fêmur, volta para a internação, vai para a cirurgia, então mais custo, dias de internação em UTI, mais custo, valor da prótese, mais custo, né, por uma condição que lá atrás, né, a Florence, Hipócrates já dizia, né, não causar dano. Então, assim, se eu tenho um ambiente que eu considero seguro, né, por que os erros acontecem? E isso veio sendo trabalhado até que nós começamos a perceber que no atendimento pré-hospitalar móvel, né, nos serviços de APH móvel, né, SAMU, no serviço público e algumas empresas privadas, nós também temos diversos erros que acontecem e de que forma que esses erros estão sendo trabalhados. Então, isso chamou a atenção, não só a mim, como de outros pesquisadores, outros colegas que também fazem parte aí desse movimento, levando essa sementinha aí pelo APH Brasil afora, né? Então, a gente começou a perceber que isso tinha que ser trabalhado. E em 2011, a gente teve o primeiro trabalho mundial que foi publicado no Canadá, né, uma parceria entre a Associação dos Paramédicos no Canadá, eles trabalham com paramédicos, e o Instituto de Segurança do Paciente canadense. Então, houve uma união
entre essas duas instituições e criaram o primeiro documento em 2011, né, com as práticas de segurança do paciente. Então, foi nosso primeiro relato aí em relação ao APH móvel, né? E a partir daí, a gente vem trabalhando, né? Houve, por parte da Anvisa, né, do Ministério da Saúde, a criação das portarias, então a portaria 529, em 2013, que institui o Plano Nacional de Segurança do Paciente no Brasil, a RDC 36, que eu costumo, acho que quem já me viu falar em outras lives e vai falar, o Ricardo pega bastante nesse tópico, porque eu estava junto com um grupo de pessoas na discussão da RDC 36, pela REBRAINSP, pela Rede Brasileira de Segurança do Paciente, e fizemos um documento, né, prevendo todos os serviços de saúde, né, o que seria melhor e os termos de segurança para todos, já que era uma RDC de âmbito nacional. E qual foi a nossa surpresa quando a RDC foi publicada, né? Os serviços de APH móvel, os serviços de assistência, atendimento domiciliar, home care, ambulatórios, né, e serviços como, por exemplo, consultórios odontológicos ficaram fora da RDC 36. Ou seja... Quase tudo. Oi? Pois não. Quase tudo. Quase tudo. Esses serviços o que foi alegado pela pessoa que era responsável, né, por esse projeto na Anvisa, por esse documento na época, era que, não, mas esses serviços não têm tanto risco, né? E aí é o que a gente está vendo hoje, né? Então, acho que todos aqui, claro, tem um intuito muitas vezes de denegrir, mas também tem muitas vezes o intuito de esclarecer, que eu acho que é o mais importante. Como eu falei, não, quando a gente fala em segurança, nós não podemos falar em punição, né? Mas é só abrir aí a internet, qualquer rede social, hoje a gente vê queda de maca, né? A gente vê erros de medicação, né? Pacientes que sofrem com isso. Aqui em São Paulo, recentemente, né, nós tivemos um caso que repercutiu no Brasil inteiro, de um paciente, um rapaz de 18 anos, obeso, mórbido, que faleceu na entrada do hospital pela falta de maca. Então, assim, ele veio já na viatura, né, sem a questão da maca, porque aí cai a discussão da segurança do paciente no APH móvel, como é que estão, né, o transporte dos nossos pacientes obesos acima de 180, 200 quilos, como é que nós fazemos isso, né, como é que está o transporte das nossas crianças, né, a gente já não tem mais a prática de transportar no colo, não é mais aceitável, né? Então, o que a lei de trânsito fala em relação a isso, já que a ambulância né, mesmo ela sendo um veículo de emergência, mas ela segue a legislação de trânsito. Então, a segurança do paciente, ela envolve diversos fatores. E no APH móvel, eu chamo a atenção dos meus colegas, que inclusive são do sistema intra, e que não conhecem muito o que a gente vive, né, Alex, no APH, essa questão, por exemplo, quem nunca errou na condição de fazer uma medicação, por exemplo, num atendimento 2 horas da madrugada, chovendo, o paciente embaixo ali, né, preso na serragem, a gente embaixo daquele escombro do veículo, tentando pegar um acesso venoso e fazer uma medicação. Será que na hora que eu pego na mochila a adrenalina, eu não posso estar pegando a atropina errado? Então, assim, qual é a nossa responsabilidade em relação a isso? Como é que a gente está trabalhando a relação de queda dos pacientes nas macas, né? Cada dia mais comum, né? E nós não podemos só dizer, mas o problema da maca é o fabricante. Não, nós temos que trabalhar com aquele material que eu tenho, mas eu tenho que trabalhar o quê? O gerenciamento do risco, o gerenciamento do cuidado, né? Onde estão os nossos, né, protocolos de risco de queda, de lesão? Porque quando ele entra na instituição hospitalar, ele é triado, ele recebe já a pulseirinha de identificação, a pulseira de alergia. Por que nós não podemos antecipar e trazer isso para o pré-hospitalar? Né, para quando o paciente chegar naquele hospital da rede, né, porque a gente sabe que, principalmente no público, todo o serviço é regulado, né, então mesmo porta zero, vaga zero, mas eu chego, ele é regulado. Então, quando
o paciente chega, porque ele não pode chegar com uma identificação de lesão, né? O paciente já tem, às vezes, uma lesão, né? E a gente atende em domicílio também, ou o paciente tem risco de queda, né? Ou a gente tem alguns cuidados, né? Que fogem aquelas 6 metas internacionais, né? As 6 metas, elas deram muito bem no ambiente intra-hospitalar. Elas, né, hoje estão totalmente consolidadas. Qualquer hospital, rede, se você for, né, clínica, você vai olhar, tem lá na parede as 6 metas, a gente tem as pulseiras, isso já está bem sacramentado. Agora, e o APH móvel? Né, são poucas as instituições do Brasil que já trabalham dessa forma, né, e a gente alerta para isso, né? O número de erros é gigantesco. Parece que não, mas são gigantescos. Tu acha que com algumas ações relativamente simples e baratas para o sistema público, isso poderia ser bastante diminuído? Eu te dou, acho que uma pergunta excelente, e eu te dou um exemplo muito clássico. Quando são viaturas de suporte avançado, né, que a gente tem a praxe de fazer a medicação, né, e a gente tem ali procedimentos invasivos, por exemplo, as medicações de alta vigilância, elas ficam justamente nas USAs, né, nas unidades de suporte avançado. A RDC pede que se faça dupla checagem. Então, por que eu não posso fazer dupla checagem com o médico que está comigo dentro da viatura? Não custa nada, né? É um procedimento que precisa apenas o quê? Um protocolo, né? Então, eu vou checar, então eu vou ler que aquela medicação é aquela medicação mesmo, passo para o médico que está ao meu lado, meu colega de trabalho, ele lê, é isso mesmo, fez a dupla checagem, administra, erro zero. Mas a gente, às vezes, no âmbito do corre-corre do dia a dia, pega a medicação, os erros, Alex, eles acontecem por vários fatores, mas nunca, é muito difícil a gente perceber que o erro é intencional. Ninguém sai de casa com aquela falando assim, hoje eu vou aplicar uma medicação errada e vou matar um paciente. É muito difícil. Tu acha que... então, vamos falar isso aqui assim, Ricardo. A rotina é um causador do erro. Sim, sim. E principalmente no APH móvel, pela duplicidade, ou às vezes até triplicidade de plantões na sequência. Às vezes o colega faz 24 horas num serviço, sai, vai fazer 12 no outro serviço, e aí ele está cansado, o checklist às vezes passa despercebido naquele checklist. Então, tinha, por exemplo, uma medicação a vencer, né, ou vencida no checklist, eu não vi porque eu estou cansado, passei o olho por cima, então a bateria do equipamento, não fiz o teste. Tudo isso são erros, né? Tudo isso levam a eventos adversos, né? A falta da pilha dentro do laringoscópio, e aí veja, né? Vamos trazer bem claro para todo mundo, segurança do paciente é de todos os profissionais, desde o condutor até, né, o TARM, o radiooperador, o regulador, o médico, o enfermeiro, todo mundo é responsável. Me chama a atenção a palavra protocolo que tu usou, né? Se a gente for fazer uma comparação, né? Qual um dos motivos do avião ser o meio de transporte mais seguro que existe? Protocolos, né? E você trouxe número de vezes em que a mesma coisa é checada. Você trouxe uma relação direta com a segurança do paciente. Nós que trabalhamos com essa área, nós temos muito relação da aviação com a saúde. É o setor que mais se assemelha à saúde, é a aviação. E nós, inclusive, buscamos trazer métodos, né, metodologias, então, métodos, protocolos, trazer ideias, ferramentas que a aviação usa para dentro do nosso sistema de saúde, porque é exatamente isso que você falou. E antes, nós tínhamos até um jargão, né, que as pessoas falavam que era assim, mas se o avião ele é tão bem avaliado antes, checado, que se ele cair, o piloto morre junto. Hoje nós temos as mesmas coisas. Olha quantos acidentes, infelizmente, nós estamos tendo com viaturas aí do SAMU Brasil afora, ou com ambulâncias de sistema privado, e que, infelizmente, morre todo mundo. Então, assim, não dá mais para dizer isso, né? Ou seja, a responsabilidade de um
é a responsabilidade de todos, né? Então, assim, o paciente, ele está nas nossas mãos, e aí, uma vez que ele está nas nossas mãos, dentro da viatura, a responsabilidade é nossa, né? A viatura é aquela condição de um casulo, né? Vamos chamar de 4 paredes, que isola ele, né, dos erros. Então, lá dentro não pode ocorrer erros, né? Então, essas coisas que a gente vê por aí, muitas vezes, de tentar funcionar acesso venoso com a viatura 200 por hora, 120 por hora, 100 por hora, né, tentar funcionar acesso venoso, querer fazer... Com essas estradas que nós temos aí, que são um pavimento perfeito, é uma maravilha, né? O coitado do médico tentando fazer uma intubação e a maca subindo e descendo na lombada, né? Então, assim, tem muitos fatores, né? Um estudo foi feito em 2009 na Espanha, 2009, hein? A gente está em 23, mas na Espanha, o serviço de lá é SAMUR, né? Eles têm um Rzinho lá. O SAMUR fez um trabalho sobre segurança do paciente em 2009 e eles levantaram que não são apenas esses erros que a gente está acostumado a ver no dia a dia, por exemplo, erro de medicação, identificação, queda, não. Eles identificaram, por exemplo, erros muito mais importantes, por exemplo, falta de manutenção da viatura, né? Então, isso é um erro. Isso, se eu não tenho uma manutenção preventiva, né, e corretiva, é um erro. Erro de regulação, né? Os nossos colegas médicos, não é fácil regular. As pessoas que muitas vezes criticam, falam, mas o médico mandou porque é fácil. Não é fácil regular. É difícil, inclusive, com a palavra regular, né? Você dizer para aquela família, não vou mandar. É difícil dizer isso para alguém que liga e está esperando. É claro, a gente conhece bem os sistemas que entram nos trotes, né? Aquelas outras situações que as pessoas acabam simulando, mas... tem alguém com uma PCR aqui em casa, e tu chega e a pessoa está sentada, né? Exatamente. E pior que não pode nem acusar, porque ele não é médico, de repente eu pensei que fosse uma PCR, mas a gente sabe bem qual foi a intenção, né? Com certeza. Então, por exemplo, erro de intubação na cena é um evento adverso que a gente não trabalha muito aqui no Brasil. Erro de procedimento invasivo, como, por exemplo, eu vou funcionar uma jugular, e aí eu erro. E aí? Eu causo, né, uma transfixação e como que eu faço? Aí eu paro de atender uma coisa para poder atender outra, né, que é o evento, né, o erro, foi o que eu causei. Então, assim, tem muita coisa para se discutir. Então, assim, segurança do paciente no APH é um começo agora do novelo. Então, está puxando ali o comecinho do início do novelo de lã, que a gente sabe que é emaranhado e que a gente precisa ainda deixar muito bem alinhado, né? E por conta disso, a gente vem trabalhando, né, isso tanto com as sociedades, com os pesquisadores, as universidades, né, e o próprio Ministério da Saúde também se preocupando em relação a isso, né. Sim. Agora, em nível em relação à redução de erros, né, e à segurança, na tua opinião, a gente está um pouco atrasado em relação a materiais que as nossas ambulâncias carregam para os procedimentos a serem adotados. Vamos te dar um exemplo, uma intraóssea, né? Então, a gente poderia ter hoje já um dispositivo, aquele da SAM, né, que é a broquinha mesmo, né, que é muito mais fácil e seguro de ser usado. A gente pode falar até, como a gente estava comentando antes, a falta de uma manta aluminizada, que é um material de R$6. Tu acha que deveria existir um investimento um pouco maior do serviço público no equipamento das ambulâncias para ajudar a reduzir esses erros? Isso poderia ajudar a reduzir os erros ou não tem nada a ver? Eu acho que ele tem dois fatores, né? É claro que se eu tenho um serviço, que eu tenho condição de ter um equipamento melhor, e esse equipamento melhor pode não causar um dano, isso é fantástico e é interessante. Agora, a segurança do paciente, ela prevê muitas vezes que, assim, eu tentar trabalhar com o material que eu tenho, só que de uma forma a evitar o dano. Por exemplo, você até havia perguntado, né, soluções baratas. Então, se eu não tenho pulseira no meu serviço, eu não tenho pulseira, mas eu quero identificar, eu posso pegar um pedaço de esparadrapo, um pedaço de fita
escrever o nome do paciente e colocar na roupa. Né? Eu tenho atendimento gemelar, por exemplo, então eu posso identificar, né, o nome, ou ser masculino e feminino, colocar nos gêmeos, então essas coisas dá para fazer. É claro que alguns equipamentos eles interferem um pouco, por exemplo, a questão do colar cervical, né? Nossos colares cervicais no Brasil hoje não são de boa qualidade, né? A gente sabe que nós temos colares aí, tem alguns melhores e aí são mais caros, né? A diferença de preço é de R$140 para R$20. Né? Exatamente. E aí eu vou dizer para você, dependendo da técnica errada, da forma como eu coloco e juntando essa questão do material também não ser bom, ele pode causar, sim, um erro. Só que para isso, a gente estava falando de notificação, então um dos fatores de notificação que a Anvisa pede é a tecnovigilância, né? E a tecnovigilância é você notificar os equipamentos e materiais que não estão de acordo. Então, existe um processo para isso. Isso faz parte da segurança. Então, os núcleos de segurança do paciente, que são instituídos nos locais, eles têm exatamente esse papel de mitigar, né, de ir atrás, de investigar, fazer o gerenciamento de risco, e aí fazer notificações. Por exemplo, se é de medicação, então farmacovigilância, né, se é de equipamento, material, tecnovigilância. Então, por exemplo, de repente o serviço comprou uma caixa inteira, eu vou usar o termo que acho que é mais fácil, mas do dispositivo como um gel com abocate, né? Então, só que todas as equipes estão reclamando porque ele não é imperfurado, por exemplo, já aconteceu isso, né? Não está totalmente transfixado ali, então, e eu preciso devolver, preciso reclamar, né? Então, tem a tecnovigilância para isso, mas a gente não vê muito esse movimento dentro do pré. A gente vê que o hospital tem mais isso no intra do que o pré, né? Como, por exemplo, se a maca, né, se o fabricante diz que a maca ou a prancha tem que segurar tantos quilos, a gente vê aí na mídia macas desabando, né, pranchas desabando porque rompendo no meio porque não segurou aquela quantidade. Sim, fiquei sabendo já de uma prancha que rompeu no meio na retirada de um veículo, na retirada no resgate veicular. Só retirar a vítima em 90, quando eles pegaram a prancha quebrou literalmente ao meio. E nas questões de acreditação, que é um outro movimento que a gente está começando no APH e que garante a segurança, porque para você poder acreditar, inclusive o ONA nível 1, você tem que ter o processo de segurança dentro da sua instituição já implementado, né, o núcleo, né, os comitês, pede-se toda a documentação dos fabricantes do Inmetro. Então, por exemplo, eu compro de você um termômetro digital e minha empresa vai ser acreditada. Eu tenho que ter da sua empresa essa garantia de que o Inmetro ele a validou e está tudo ok. E esses cuidados, eles são, inclusive, em relação a materiais importados, né, Ricardo? A gente fala muito, e tu comentaste agora há pouco, em relação a equipamentos, né, na própria avaliação primária, para quem está nos assistindo aí, que é do APH, a gente vê, salvo raros estados onde existem investimentos fortes em relação a isso, como São Paulo, por exemplo, onde a gente sabe hoje que uma viatura do grau é totalmente equipada para um controle de hemorragia, tu vai ter situações onde ele não tem uma gás em Z, onde ele não tem um torniquete, ele vai ter que ir para a improvisação, né, do equipamento. Né? Então hoje, por exemplo, a gente tem um torniquete nacional que é homologado pela Anvisa, mas mesmo os importados, ou uma gás em Z, o pessoal que trabalha mais do tático mesmo, com uma gás e com material hemostático, a gente sabe que hoje a Anvisa ela vai homologar só o caulin, né, como material hemostático, né? Então até os materiais importados que a gente vai utilizar para um controle de hemorragia, ele tem que ser homologado pela Anvisa, né? Tem que estar nesse controle, né? Eu acho que você deve ter visto, assim como os colegas que estão assistindo, eles com certeza também devem ter visto, né, isso acabou viralizando, imagens de torniquetes, né, japoneses ou de outras marcas chineses, né, e que
quebraram no meio na hora que você vai fazer a rotação, e ele quebra no meio. Ou ele quebra a alavanca, ou ele quebra o engate, ou a fita de tração dele não traciona como deve tracionar. Aí tu fica dando 10 voltas e a hemorragia continua acontecendo. Exatamente. Agora, nós temos uma preocupação muito grande, e isso, inclusive, tem sido discutido na atualização dos protocolos, né, do SAMU pelo Ministério da Saúde, essa questão, inclusive, dos torniquetes, né, para que a gente evite ao máximo, né, permitir que o serviço utilize alguma coisa de forma improvisada, e sim só mesmo quando realmente ele não tiver, né, ou por uma questão que é um serviço extremamente, vamos dizer assim, o primo pobre, que infelizmente a gente tem muito por aí e não consegue, né? Mas a ideia é que os gestores eles façam valer disso, né? Que o torniquete hoje ele é uma necessidade. Eu vou te dizer uma coisa que vai parecer uma brincadeira, mas não é. Se eu tivesse cabelo, eu trocaria a minha franja por isso. Tá? A gente viu a minha para você. A gente viu uma situação muito trágica que ocorreu em Pernambuco alguns meses atrás, que foram os ataques dos tubarões, né? E teve uma cena ali que me deixou chocado, e quando eu dou alguma palestra, alguma instrução, eu faço uso dessa imagem, né? Que é quando o surfista foi mordido na perna pelo tubarão, ele depois teve amputação no hospital, né? E nitidamente a gente enxerga o salva-vidas fazendo um torniquete com uma corda. Então, isso é o tipo de situação que me deixa pasmo, assim. Tu tem um evento ali que não era o primeiro, a gente estava com uma situação realmente de alto risco de ataque de tubarão, e eu fico pensando assim, aonde nós vivemos em que os salva-vidas da orla não estão todos armados, entre aspas, com no mínimo 2 torniquetes. E isso, como tu falaste, a gente vê hoje em unidades de atendimento, de APH, né? O pessoal tendo que improvisar com a atadura, e vai para o estudo americano, né, que 82% dos torniquetes improvisados vão falhar, e se não falharem, vão provocar lesões bastante sérias no membro, né? Sim. Isso é segurança do paciente. Então você vê, né, é segurança, porque a gente tem que pensar assim, até que ponto se eu uso o equipamento de forma correta e eu estou trazendo uma melhoria para a sobrevida, né, que é o nosso papel na PH, é melhorar a sobrevida, porque depois o hospital tem o papel da continuidade, né, em casa, depois ou com home care ou não, a questão da reabilitação, e trazer esse indivíduo para a sociedade. Essa é a rede, né? Esse é o papel da rede, né? Então, eu não sei até que ponto ou nós estamos realmente, então, colocando, né, de forma errada, um material errado, e aí nós estamos prejudicando mais essa questão, né? Então, é isso que a gente fala da questão de segurança, né? É não causar dano, né? Então, é isso, é o que você falou. É o mínimo necessário. O que eu preciso, enquanto guarda-vida, para ter o mínimo necessário para um atendimento? Eu preciso de uma prancha, eu preciso de um apito, eu preciso de um torniquete. Uma pocket mask para dar exatamente, uma pocket mask que você precisa no mínimo. O mínimo é isso. Então, né, se o mínimo é isso, porque é a mesma coisa. Imagina se nós temos, por exemplo, as URANs, né, meus amigos aí do GEMAL. Então, assim, a gente tem as URANs, imagina chegar no local e eu não tenho nada para atender. Eu só vim primeiro ver como a vítima está até esperar chegar o suporte básico avançado. O pessoal do GEMAL aí tem uma influência gigantesca em redução de período de ouro, né? Ajudam muito. O tempo-resposta é um ganho muito grande com esses colegas. E todos, né, são fundamentais. Mas é isso que a gente diz. Então, e eu também não posso, Alex, comparar o serviço que tem com o que não tem e deixar o paciente à deriva. Por exemplo, hoje nós temos diversos serviços que já têm, né, Lucas, já tem autopulse, já tem, né, que consegue fazer as compressões, mas vamos dizer, eu não tenho, meu serviço não tem, mas é por conta disso que eu vou fazer uma manobra cardíaca de baixa qualidade? Não, claro que não. Eu vou fazer uma de alta qualidade, alta performance, porque e para isso eu tenho treinamento. Então, assim, eu não tenho equipamento,
mas eu tenho as minhas mãos e eu aprendi a fazer dessa forma. É isso que a gente diz na segurança, né? Porque senão as pessoas começam a associar que só vai ter segurança aqueles serviços que tem tudo, né? Então, o serviço tem, né, tudo digitalizado, informatizado, ele é o melhor. Sim, sempre. É o famoso atendimento engessado, né? Ou é assim ou não é. Não, tu vai fazer do jeito que tu sabe, mas, por exemplo, comprimir com o Lucas, tu sabe que tu vai poder ter um movimento da vítima, né? Sim. E que muitas vezes não vai poder ter esse movimento se não tiver ali o Lucas presente, né? Eu acho que é bastante fundamental isso que tu traz, Ricardo. Eu acho que isso é uma realidade grande que nós estamos vivendo. E nosso país é muito grande, né? O Brasil é muito grande. Nós temos aí o último levantamento que foi feito agora, alguns poucos meses atrás, a gente tem 86% de cobertura do SAMU nacional. Então, se a gente está falando de serviço público, a gente está dizendo já praticamente 86% de cobertura, né, com mais de 3.300, quase 3.400 viaturas entre terrestre, aéreo, aquática, a gente não pode esquecer. A gente esquece da região norte, né? Nossa, eu sou suspeito para falar, porque assim, eu visitei, acompanhei, então assim, o trabalho que o pessoal do SAMU de Manaus, eles fazem, Belém, com essas motonáuticas, as ambulâncias, é fantástico, porque você ir atendendo uma população ribeirinha que demora 2 horas de barco, e você conseguindo reverter, trazer, cuidar, o APH só tem heróis, cara, eu costumo dizer, heróis mesmo, não no sentido da palavra, mas todos, privado, público, as rodovias, a gente não pode esquecer dos nossos colegas do resgate rodoviário, eu comecei no rodoviário, então, nós somos heróis. E agora a gente tem que trabalhar a questão da segurança, né, trazer esse lado aí agora para os nossos pacientes. A questão dos eventos adversos, né, Ricardo? Também não sei se tu quer comentar um pouquinho aí em relação a essa situação aí. Um estudo do ano passado, do 2021, na verdade, né? A pandemia mexeu um pouco o nosso calendário, né? Não, 2020 ficou escondido, né? Então, assim, 2021, um estudo trazendo que no mundo como um todo, né? 74,6% dos serviços de APH realizam notificação de evento adverso, porque cai naquela questão que a gente começou a conversar no início, ter uma cultura educativa, não punitiva. Então, eu não vou te mandar embora, mas eu vou querer entender por que você errou, foi erro por conta do sistema, foi erro por conta do profissional, foi erro por conta do equipamento. Então, assim, você tem que entender antes, não pode sair mandando alguém embora, assim, porque os erros continuam, né? Você manda a pessoa embora, mas o erro continua. Então, o erro muitas vezes é do sistema, né? Então, a gente tem que trabalhar isso. 74,6% notificam. No Brasil, a gente já tem uma outra publicação da Anvisa que fala que apenas 7% de notificações do geral todo recebido foram de empresas ou de serviços de APH. Né? Então, a gente tem uma dificuldade ainda muito grande, como eu falei, de subnotificação. Infelizmente, hoje a gente ainda não consegue contabilizar. Se a gente quiser contabilizar de uma forma bem mais ampla e dizer assim, Ricardo, quantas quedas a gente tem hoje no APH no Brasil? Eu vou dizer para você, depende. Né, porque tem serviços que vão notificar, tem serviços que subnotificam, tem serviços que fingem que nada aconteceu. E na realidade a gente pode dizer que tem uma relação direta, né? Quanto mais notificações nós tivéssemos, a segurança do paciente ela ficaria cada vez maior. Né? Perfeito, você matou a charada. É esse o conceito. O segredo da segurança do paciente está em identificar o erro, né? Identificar, mitigar, né? Tratar, né, e propor soluções corretivas, que essas soluções podem ser desde treinamento, protocolo, compra de equipamento, né, mudança de processo, às vezes o processo está errado, né, mas sempre fiz assim, né, a gente conhece aquele jargão, né, mas eu sempre fiz assim, né, e você sempre fez assim e está errando. Se a gente fizer agora assado, pode ser que melhore. Então,
a segurança do paciente, ela envolve muito, ela está bem direta hoje, ligada com gestão de qualidade, porque é onde a gente trabalha isso, né? Processos, protocolos. Mas eu acho que tu matou a charada aí. Eu vou te dizer assim, no meu ponto de vista, essa falta de notificação, ela está vinculada ao que tu comentaste antes, que é a punição. Sim. A notificação, na minha concepção, ela não existe pelo medo da punição. Sim. Todas as pessoas têm medo, porque assim, quando foi publicado o Errar é Humano, ele já trazia isso, né, a questão, o erro, né, de como você trabalha o erro, né, o erro, ele é uma condição que é inerente, né, como eu falei, pode ser um erro porque você está 36 horas acordado. Qual ser humano consegue não errar se ele tiver 36 horas acordado e pedir para ele ler uma coisa que ele já está ali morrendo de sono, ele não vai conseguir. Isso é uma coisa tanto do intra quanto do APH, né, Ricardo? Muito, muito. E talvez até mais do intra. Também, nós temos muito, porque o cara sai de um hospital, vai para o outro, sai de um plantão, dobra às vezes no plantão, porque falta funcionário, né, escala de férias, tem toda aquela questão administrativa. Mas os eventos adversos, se eles forem bem mapeados e eles forem tratados, aquele serviço só vai ter a ganhar. Primeiro de tudo, na redução de custo. Isso eu trago para você até por diversos estudos e comprovação. A perda que a gente tem hoje financeira no serviço por conta dos erros, na hora que você começa a trabalhar a correção, né, então planos corretivos, né, os planos de ação, e você vai trabalhando, a diminuição do custo que você teria pelo prejuízo, né, pelo desperdício, né, é muito grande. Pega uma instituição, é mais comum isso, a gente vê muitas vezes, pega uma instituição hospitalar que ele tem que fazer metade do soro, ele corta, despreza a metade e pega a outra metade. Aí você fala, e essa metade que você jogou fora custou quanto? Não sei, as pessoas não sabem o custo. Os profissionais, eles não têm a ideia. A partir do momento que ele começa a ter a ideia do custo, e que se o custo ele é revertido depois em benefício, o serviço fica mais alinhado. Então, por exemplo, esse mês a gente economizou em tanto, então nós vamos comprar aquelas botas que vocês estavam precisando, porque é isso, a administração do dinheiro é uma roda, né? Então você tem que trabalhar isso, os ganhos e as perdas. Então o serviço começar a perceber isso, né? Que ele trabalha de forma correta, e é isso que acontece muitas vezes fora, né? Não que no mundo afora não tenhamos erros e que os serviços de APH no mundo são maravilhosos. Também erram, também tem as suas falhas, mas a política, né, ela é organizacional com uma visão mais educativa, não punitiva, né, educativa. Isso é importante. No Brasil é isso. O serviço é que enquanto continuar punindo, só tem a perder. Eu posso garantir que só tem a porque ele vai recontratar, vai entrar outra pessoa, essa pessoa pode errar, ele manda embora, o erro continua acontecendo, ele recontrata outro, quer dizer, é um círculo vicioso, né? É diferente se você pega aquele colaborador que falhou em algum momento, errou, prepara, treina, capacita, corrige, ele não vai errar. É uma questão de gestão de pessoas, né? Os gestores precisam estudar um pouquinho mais gestão de pessoas, né? Exatamente. Ricardo, assim, nós estamos conversando um tempão, já vou tirar todo o teu tempo aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta aí. Em breve os novos protocolos do SAMU também, né? Já devem estar sendo estudados pelas unidades, né? Já, a gente então tem um processo do Ministério da Saúde, né? Esse processo ele está acontecendo. Legal. Ele iniciou em janeiro deste ano, né? A revisão, só para reconstituir essa questão histórica. Então, assim, nós construímos ele em 2014, né? Foram publicados protocolos de suporte básico e avançado e liberados para o SAMUs do Brasil inteiro, né, e depois para livre, né, Open Access, então o pessoal podia fazer, né, livre download, então muitas instituições acabaram utilizando. Em 2016 foi feito uma finalização dos que estavam pendentes e foi feita uma entrega geral. Esse processo tinha o apoio do PROAD na época,
E aí, com essas mudanças que nós tivemos, né, de lá para cá de governo durante 7 anos, nós não tivemos mais nenhum tipo de atualização. Uhum. Esse ano, então, em janeiro, iniciou a atualização versão 2023. Legal. Né? São uma média mais ou menos de 150, quase 150, 160 especialistas de todas as categorias, médico, enfermeiro, técnico, condutor, né, gestor, né, profissionais do SAMU de diversas áreas do país, norte, sul, nordeste, sudeste, né, todas as regiões. Tivemos aí 6 meses de inicialmente atendimento, conversas, né, reuniões todas online, 6 meses, então nessa etapa, e agora no dia 31, dia 1º, nós tivemos um encontro em Brasília para poder fazer a primeira prévia, né, de finalização, e logo estão saindo. Legal. Parabenizar o Ministério, né, porque essas atualizações, elas periódicas, aí, elas contribuem também para o aumento da segurança da vítima, né? Legal. O que é mais importante é que nós tivemos uma fala do novo coordenador de urgência e emergência do Ministério, né, dizendo que ele propõe uma questão de uma forma da gente ver que essas atualizações serem periódicas agora para evitar o problema que nós tivemos de ficar 7 anos, né? Tem um acúmulo muito grande, né? Sim, muita coisa mudou, então protocolos que já vão deixar de existir, que já não é recomendado, protocolos novos Legal. que talvez, né, vão entrar por conta da demanda que a gente tem hoje, né? Então, acho que quando tiver a publicação, o pessoal vai gostar. Legal. Bom, para a gente finalizar, Ricardo, assim, para todo mundo que está nos assistindo aí, pessoal que trabalha no SAMU, trabalha em rodovia, né, bombeiros militares, bombeiros voluntários, todo mundo que atua aí no APH, né? Quais as tuas dicas aí para um bom serviço ser feito, para nenhum malefício ser gerado para a vítima, para agir sempre em prol da segurança da vítima? Perfeito. Primeira coisa, assim, primeiro de tudo é não esquecer, eu costumo dizer isso, não esquecer dos 3 Fs, né? A gente fala em segurança do paciente, mas aí o pessoal fala, mas já não fazemos os 3 Fs? Não, né? Os 3 Fs são extremamente importantes, né? Então a gente tem ali segurança, sim, né? E situação e cena, né? Mas não podemos esquecer da segurança propriamente dita do paciente, que se desdobra, inclusive, em 3 pontos, né? A segurança do paciente, ela é propriamente dita do paciente, mas ela também é a segurança da equipe e ela é a segurança do sistema do serviço, né? Então, ela se desdobra em 3. Isso quando ocorre uma falha, em algum dos 3 âmbitos, vai estourar, né? A corda estoura. Então, é lembrar que uma fala que a gente tem, né, uma campanha internacional que diz que o paciente, ele é o amor da vida de alguém. Então, acho que isso serve como a mensagem final para todo mundo, né? Todos nós somos pacientes, né? Esperamos nunca ser, mas todos nós somos pacientes. Então, acho que a melhor ideia é sempre tratar da forma como a gente gostaria de ser tratado, porque às vezes é um coxim que você coloca que evita, né, uma lesão, a forma de uma cabeceira que você pode levantar e a pessoa ali na hora não conseguia dizer que ela precisava, e você levanta e você sente aquele alívio, a mão que você pode segurar, o olhar, e não esquecer nunca, né, quando a gente fala de segurança do paciente, família e acompanhantes, não esquecer nunca, eles não são descartáveis, né, então não dá para colocar, fechar a porta da viatura e o senhor vai no banco da frente, pronto, né, e não explicar o que está acontecendo, né, isso não temos mais como aceitar isso hoje em dia, né, e trabalhar protocolos, trabalhar essas lives, esses podcasts. Então agradeço muito ao Alex por ter dado essa abertura, porque a gente vai plantando a sementinha cada dia numa pessoa, num canal, e a gente regar bem, a gente só vai ter bons frutos no fim. Legal, a gente agradece aí, tenho certeza que todo mundo que vai nos assistir aí, está nos assistindo, aproveitou demais as tuas palavras, né? E em breve aí a gente te convida novamente aí, quem sabe para quando esses protocolos do SAMU estiverem liberados, né?
com certeza a gente vai ter muita discussão, né, para conversar, quais foram as principais mudanças, né,